Licínio Andrade, desculpe incomodá-lo. Provavelmente não é da minha conta. Parece que houve um engano. Sua esposa acabou de se hospedar em nosso hotel com o seu nome. Com ela há um rapaz bem jovem. E sabe, seu filho me ligou pessoalmente, pedindo para desligar todas as câmeras e guardar isso em absoluto sigilo. A voz do gerente do Grand Hotel soava trêmula no fone, como se estivesse anunciando a morte de alguém. Ele fez uma pausa, soltou o ar ruidosamente e acrescentou: "Por favor, venha imediatamente. Isso ainda não é o pior. O que eles estão fazendo lá agora, o senhor precisa ver com os próprios olhos." Essas poucas frases me atingiram como um soco no peito. Saí em disparada em segundos. Fui ao hotel me preparando para suportar uma banal traição conjugal. Mas a realidade que me esperava atrás da porta da suíte presidencial era centenas de vezes mais assustadora e sórdida. Fiquei observando-os até o último momento, e a armadilha que fechei sobre eles no final surpreenderá até os mais experientes. Fiz com que eles próprios se enfiassem numa ratoeira de concreto. Alguns certamente chamarão minha atitude de excessiva, outros dirão que agi da única forma correta. Uma coisa sei com absoluta certeza: o desfecho desse drama não vai deixá-los indiferentes e vai fazê-los olhar para as pessoas mais próximas com olhos completamente diferentes. Olá, meus queridos e respeitados amigos. Meu nome é Alexandre Andrade. Tenho 64 anos, dos quais 40 foram dedicados ao árduo serviço no Ministério Público. Hoje sou um aposentado comum, um homem que sinceramente acreditava ter merecido uma tranquila paz. Antes de continuar esta história, escrevam, por favor, nos comentários de qual cidade ou país vocês estão me ouvindo agora. Sabe, quando se compartilha uma verdade tão pesada, fica um pouco mais fácil a pensar que pessoas dos mais diversos cantos do mundo estão me ouvindo e me compreendendo. Poderia eu algum dia imaginar que os mais próximos decidiriam me transformar numa pessoa inexistente? A traição, como mostra a vida, sempre vem de onde você mesmo deixou a porta aberta. Tudo começou algumas horas antes dessa ligação fatal. Era um abafado sábado. Na casa de campo, o ar estava derretendo. Eu estava junto à churrasqueira, acompanhando a dourada truta na grelha e inalando com prazer o aroma amargo da fumaça de Maracanã. Meus netos, Miguinha de 5 anos e João de 7, corriam pelo quintal com risadas despreocupadas, derrubando com longos galhos as maçãs ainda verdes. Suas vozes alegres preenchiam todo o jardim, criando aquela ilusão de uma velhice perfeita. De manhã cedo, Rafael, meu único filho, trouxe os meninos e foi embora na hora. Nem desligou o motor do carro, comprado, diga-se de passagem, pela metade com minhas economias. Jogou no ar, olhando nervosamente para o relógio. "Pai, a gente está indo, tem muita coisa para resolver. Vou deixar a mãe no spa, amanhã à noite apareço." Gabriela, sua esposa, ficou na cidade abafada. Ela é órfã, criou-se nas paredes frias de um orfanato. Chegou à nossa família barulhenta e complicada com uma única mala modesta, mas com uma reserva tão enorme de silenciosa e férrea dignidade como há muito eu não encontrava nas pessoas. Eu me apeguei a essa menina como se apega ao próprio sangue, a uma filha que sonhei a vida toda, mas o destino resolveu diferente. Gabriela era a única pessoa na nossa grande casa que jamais pedia nada. Ela simplesmente ligava com mais frequência do que a mera cortesia exigia. Simplesmente aparecia sem motivo para sentar ao meu lado na varanda de madeira. Ficava em silêncio comigo quando as palavras pareciam completamente desnecessárias. Ao despedir de manhã o filho e a esposa, percebi um detalhe estranho. O hábito profissional do investigador de notar pequenas coisas que fogem do padrão geral. Beatriz estava vestida de forma completamente inapropriada para um descanso no campo. Uma cara blusa de seda flutuante, saltos finos, penteado perfeito de salão. Mulheres não vão a um spa na floresta caminhar por trilhas de terra com essa aparência.
Registrei essa incoerência, como antes anotava mecanicamente as irregularidades nos depoimentos de testemunhas, e logo fiz um esforço de vontade para esquecer. Afastei o mau pensamento. Durante toda a vida, eu sinceramente me considerava o alicerce inabalável da nossa família. Pagava as contas intermináveis, tirava de enrascadas feias, perdoava bobagens escandalosas, fechava os olhos para pequenas e covardes mentiras. Chamava tudo isso de meu inabalável dever masculino. Achava que se eu fosse uma muralha de pedra, se absorvesse todos os golpes do mundo externo, meus entes queridos seriam felizes. Mas eu estava cruelmente enganado. Nos últimos anos, a esposa me olhava como se eu fosse transparente, como se eu tivesse me tornado um velho, mas cômodo móvel. Há muito nos tornamos estranhos, e o frio entre nós havia impregnado as próprias paredes do nosso apartamento. Ela já fazia tempo buscava uma saída, e eu, cegado pelo meu cuidado habitual, me recusava terminantemente a perceber. Uma vez ouvi por acaso Rafael me chamar ao telefone, com desprezo, de velho boi que aguentaria qualquer coisa. Apertei bem os dentes e fingi não ter ouvido nada. No meio do dia, o verde jardim havia virado um verdadeiro campo de batalha. Na espaçosa varanda estava espalhado de forma caótica um brilhante jogo de construção. O suco de maçã escorria pelas tábuas claras, e os baldes de plástico tombados ficavam solitários junto ao degrau. Crianças são crianças. Elas precisam de espaço e liberdade. Eu estava prestes a tirar o peixe pronto da brasa, quando o celular no bolso das calças insistentemente tocou. Na tela iluminada apareceu o nome da nora. Gabriela falou extremamente baixo, mas em sua entonação havia uma tensão esticada como corda de violão. Alexandre, boa tarde. Passei lá no seu apartamento na cidade. Queria pegar algumas roupas mais grossas para os meninos. No peito se mexeu um desagradável pressentimento. Os dedos automaticamente apertaram a ponta do pano de cozinha áspero. Aconteceu alguma coisa, Gabrielinha? Perguntei, tentando falar o mais calmo possível. O casaco sumiu. O seu verde, de cashmere. Ela fez uma pequena e pesada pausa. E o cofre do quarto está aberto, completamente vazio. Talvez Rafael tenha pegado por algum motivo? Fechei lentamente os olhos. A escuridão sob as pálpebras não trouxe o alívio esperado. Pelo contrário, o cérebro instantaneamente começou a construir assustadoras cadeias lógicas. Gabriela, tudo bem, a gente resolve. Respondi, tentando colocar na voz toda a antiga confiança do procurador sênior. Desliguei. Por que não saí disparado imediatamente? Por que tentei me convencer de que o irresponsável filho simplesmente pegou alguns documentos importantes para mais uma negociata sem importância? Provavelmente, todos nós tendemos a nos agarrar à frágil ilusão de um bem-estar habitual até o último segundo, até que a amarga verdade nos atinja diretamente no rosto. Mal guardei o celular de volta no bolso, o aparelho vibrou novamente. Fábio Azevedo, gerente do sofisticado Grande Hotel Pérola, um homem que tirei de um caso criminal sujo e completamente forjado exatamente 10 anos atrás. Arrisquei então carreira, posto, mas simplesmente não pude permitir que um rapaz honesto fosse preso por causa das ambições políticas alheias. Desde então, Fábio me ligava exclusivamente em 31 de dezembro, para uma rápida saudação de Ano Novo, nem uma única vez em outros dias. E agora seu nome ardia na tela. O aviso já havia sido dado. Primeiro, a aparência inadequada de Beatriz. Depois, o cofre doméstico vazio. Eu simplesmente, teimosamente, não queria ouvir nada. Pressionei o botão verde de atender e ouvi aquelas palavras sobre um homem desconhecido e minha esposa. Fábio me contou tudo.
devagar, escolhendo as palavras com cuidado, como se temesse me ferir ainda mais. Sobre a luxuosa suíte presidencial, reservada em meu nome, com meus dados de passaporte no sistema eletrônico do hotel. Sobre o homem jovem de cabelos levemente grisalhos, nos ombros de quem estava cuidadosamente colocado o mesmíssimo casaco de cashmere desaparecido do apartamento. O homem que, diante das câmeras, copiava meticulosamente minha postura e meu passo lento e firme. E sobre como meu próprio filho acabara de ligar para Fábio no celular pessoal, oferecendo uma soma absurda pelo desligamento completo das câmeras de vigilância em todo o quarto andar. O calor do verão ao redor, de repente, deixou de existir. A fumaça ácida da churrasqueira não mais irritava os olhos lacrimejantes. Dentro de mim, algo soou alto e seco, como se uma chave enferrujada tivesse girado num cofre velho. A confusão e a dor de pai desapareceram sem deixar rastro. Em seu lugar chegou uma clareza fria, calculada, cirurgicamente precisa. Aquela implacável fúria de promotor que eu guardava bem fundo dentro de mim desde o momento da aposentadoria. Eles não simplesmente me mentiram mais uma vez. Eles me usaram como um tolo guarda-cego. Me deixaram sentado na chácara com os netos, enquanto pelas minhas costas apagavam minha identidade e roubavam minha vida. Ordenei que Fábio não desligasse nada, mantivesse completa calma e se comportasse como se tivesse concordado com as criminosas condições de Rafael. Depois, saltei rapidamente a baixa cerca de madeira até o vizinho Vitor Figueiredo e pedi que ficasse de olho em Miguinha e João. Chamado urgente, Vitor. Velhos assuntos não me deixam em paz. Preciso ir já. Disse apressado, sem entrar em detalhes. Sentei no carro aquecido pelo sol. A churrasqueira ficou solitariamente fumegando na varanda esvaziada. Minha perfeita truta certamente estaria irremediavelmente ressecada e perdida para sempre, como muita coisa naquela casa grande, mas completamente vazia. O caminho até o centro da cidade, que por causa dos engarrafamentos do fim de semana normalmente levava no mínimo 1 hora de trajeto extenuante, percorri em 40 minutos. Não percebia nem os sinais vermelhos, nem as buzinadas irritadas dos outros carros. Minhas mãos estavam presas ao volante de couro aquecido, e na cabeça, como num velho projetor de cinema, passavam imagens do passado. 40 anos eu fechara os olhos para os pecados deles. 40 anos acreditara firmemente que a lealdade pode corrigir até a alma mais torta. Eu ia ao encontro de pessoas que conhecia a vida inteira e entendia com clareza uma coisa terrível. Ia ao encontro de inimigos completamente desconhecidos e não haveria misericórdia para eles. A entrada de serviço do Hotel Pérola me recebeu com um contraste agudo, quase fisicamente palpável. Fábio me esperava na pesada porta blindada. O gerente estava visivelmente nervoso, mudando o peso de um pé para o outro, ajeitando sem parar a gravata de seda perfeitamente amarrada. 10 anos haviam passado desde que o tirei da enrascada. O rapazinho cresceu, tornou-se um sólido dirigente, e agora me olhava com culpa, como se tivesse ele próprio planejado todo esse crime. Após apertar as mãos em silêncio, passamos por um estreito corredor técnico, o Sancta Sanctorum de qualquer grande hotel, a sala do serviço de segurança. A penumbra do apertado cômodo era interrompida apenas pelo frio brilho azulado de uma dezena de monitores. Num deles, especialmente colocado por Fábio bem no centro, desdobrava-se uma cena que me fez sentir um desagradável arrepio escorrer devagar pela espinha. A suíte presidencial. Uma espaçosa sala ricamente mobiliada. Beatriz caminhava nervosamente pelo quarto com uma folha impressa na mão. Seus movimentos eram bruscos, cortados. Nada da entediada mulher que esta manhã tranquilamente embarcava no carro do filho. Agora, na tela colorida, se agitava uma diretora decidida, extremamente severa, muito insatisfeita com a atuação do seu ator principal.
O próprio ator sentava obedientemente atrás de uma maciça mesa de carvalho. Cabelos levemente grisalhos nas têmporas, costas esticadas como corda de violão. Em seus ombros estava descuidadamente jogado meu adorado casaco verde de cashmere. Mesmo pela objetiva da câmera de segurança, era visível como esse estranho copiava meticulosamente minha postura e meu jeito lento e firme de se portar, desenvolvido em décadas de caminhadas pelos corredores oficiais das instâncias judiciais. De repente, o homem estendeu a mão em direção à garrafa de cristal com água. A luz do potente abajur de mesa deslizou sobre sua mão. Na tela brilhou vivo, quase ofuscante, o ouro amarelo. Minha respiração foi cortada instantaneamente. Os dedos, por conta própria, apertaram a borda plástica da mesa onde ficava o vigia de plantão. Eram os relógios do meu pai, pesados, de comandante, com a dedicatória gravada na gasta tampa traseira. O avô os usou durante toda a guerra. O pai os usou sem tirar durante toda a sua trabalhosa vida. Minha mãe me entregou no dia em que recebi minhas primeiras estrelas de promotor, recomendando severamente que eu zelasse pela honra de nossa família. Eles sempre ficavam guardados com segurança no fundo do cofre do nosso quarto, cujo código só minha esposa conhecia. E agora, essa peça sagrada para mim brilhava fosca no pulso de um impostor contratado. Como é fácil, no fundo, pisar na memória alheia. Um único gesto e uma relíquia de família se transforma em barato figurino de um espetáculo de ladrões. Naquele momento, senti fisicamente como dentro de mim se partia com um estalo o último fio que me ligava ao passado. Fábio, percebendo a tempo meu rosto cinzento, estendeu a mão para o controle e ligou o som no cômodo. As caixas chiaram baixinho. A voz de Beatriz soou clara e cortante demais. Vitor, se concentra imediatamente. Ela espetou com irritação mal disfarçada o dedo cuidado na folha diante do homem. A assinatura precisa ser firme. No final, você faz um traço rápido para a direita com pressão forte. É sempre assim que ele assina. Vamos, tenta de novo. E lê o texto em voz alta. Preciso de entonação correta, sem esse seu balido lamentável. Então se chamava Vitor. O impostor obediente assentiu, endireitou-se obedientemente na poltrona de couro, pigarreou e começou a falar. Eu, Alexandre Henrique Andrade. A voz soava um pouco surda, mas a entonação, aquela maldita entonação de autoridade, estava assustadoramente bem calibrada. Estando em perfeito estado mental e com plena consciência, por meio deste instrumento, transfiro todos os direitos de propriedade e procuração geral para a administração de todas as contas bancárias ao meu filho Rafael Henrique Andrade, em razão da piora do meu estado de saúde e incapacidade de avaliar adequadamente os riscos financeiros. Na apertada sala de segurança, pairou um silêncio de caixão. Ouvia-se apenas o zumbido cadenciado dos coolers nos gabinetes. Quando o homem pronunciou esse texto decorado de linguagem burocrática, me pareceu por um segundo que estava sufocando. Como se uma pesada laje de concreto tivesse sido atirada sobre meu peito. 40 anos de serviço impecável. 40 anos eu acordava toda manhã para atar a gravata e ir defender a lei na sincera crença de que tornava esse mundo imperfeito ao menos um pouquinho mais justo. E agora, minha própria esposa e filho, metódica e friamente, com uma precisão contábil, me lavravam uma certidão de morte social total. Isso não era simples roubo de dinheiro das contas, entende? Eram meus funerais organizados em vida. O homem, num segundo, deveria ter se transformado num velho demente babando, que voluntariamente passou tudo para o filhinho e felizmente esqueceu.
Seria possível perdoar essa monstruosa desumanização por parte de quem partilhava o pão e o sangue? Como eles pretendiam me olhar nos olhos depois disso? Provavelmente com o mesmo leve e sereno sorriso com que Beatriz, esta manhã, partia de férias. Com enorme esforço, engoli o nó seco na garganta. Me virei para o gerente. Fábio, me mostra a lista de hóspedes registrados nessa suíte. Alguém precisa autenticar todos esses papéis falsos. Os dedos do gerente correram rapidamente pelo teclado preto. No monitor ao lado, abriu-se instantaneamente a base interna de dados. Entre os demais nomes, em fonte destacada, constava um crachá de visitante, emitido exatos 15 minutos atrás. Eduardo Portela, tabelião. Meus lábios se abriram sozinhos num sorriso mau, quase lupino. O escorregadio, absolutamente sem princípios, especialista nos negócios hereditários mais sujos. Exatamente 10 anos atrás, esse homem milagrosamente escapou de uma severa responsabilidade penal num ruidoso processo sobre a viúva enganada do general Salgado. Na época, a testemunha-chave da defesa simplesmente evaporou no ar e os depoimentos fundamentais desapareceram sem deixar rastro da pasta. Não dormi por noites tentando provar sua culpa direta, mas não consegui prendê-lo. O sistema falhou lamentavelmente. E agora, esse abutre viria alegremente até mim, caminhando direto para minhas mãos. Ainda havia tempo. Enquanto Fábio não desviava o olhar tenso dos monitores, peguei o celular e disquei um número de trabalho familiar ao ponto de doer. Nicolau Pereira, o inalterado chefe do arquivo, um homenzinho medroso, incrivelmente acumulador, de eterno terno cinza surrado. Trabalhamos lado a lado por muitos longos anos. A ligação atendeu após o segundo longo toque. Alô, Alexandre? A voz do velho arquivista estava no máximo de cautela, com uma leve rouquidão senil. Nicolau, olá. A conversa será curta. Falei rápido, esculpindo cada palavra dita. Lembra de 2013, o processo da viúva do general Salgado. Você guardou as cópias digitalizadas dos depoimentos da arrumadeira Tamara, aquelas mesmas que tão convenientemente sumiram da pasta do Portela antes da audiência principal. Não me diga que não existem. Eu conheço perfeitamente seu velho hábito de guardar tudo para o caso de a situação mudar. Do outro lado da linha pousou uma pausa pesada e densa. Ouvia claramente sua respiração rouca e entrecortada. A situação muda, Nicolau. Me manda esse arquivo agora mesmo. Após 2 longos minutos, o telefone tilintou curto na minha mão. O arquivo baixou felizmente na memória do aparelho. Portela, aquele empresário arrogante, petulante, certamente achava que ia autenticar uma presa fácil, completamente segura para um aposentado que havia perdido o juízo. Ele nem suspeitava que caminhava alegremente para seu próprio julgamento impiedoso. E a dura sentença já estava assinada. Pedi a Fábio que me trouxesse um copo de água fria comum. O gerente saiu silencioso pela porta, me deixando completamente sozinho na penumbra da sala de operações. O silêncio premia fortemente os tímpanos. Apenas piscavam monotonamente os pixels coloridos nas grandes telas. Sabe, nesses momentos de ruptura, o tempo parece mudar sua densidade habitual. Fica viscoso, pegajoso como resina de pinheiro. Eu estava sentado na gasta poltrona de escritório, olhando para a cadeira vazia num dos monitores e pensando em como afinal chegamos a esse ponto terrível. Pois houve em nossa vida jantares familiares animados, risos sinceros, alegres viagens juntos ao mar quente, em que exatamente o cuidado sincero se tornou um pesado fardo e o amor um frio e cínico cálculo.
Eu, desesperadamente, tentava encontrar esse momento de virada na memória, mas encontrava apenas uma longa série das minhas próprias covardias. Ali me calo. Aqui paguei mais uma dívida em silêncio. Lá fechei os olhos ao constrangimento descarado. Eu mesmo, com carinho, criei esses predadores impiedosos com minha paciência infinita. A maçaneta clicou. Fábio voltou com o copo cheio de água. O líquido gelado queimou agradavelmente a garganta ressecada, me devolvendo bruscamente a dura realidade. Nesse exato momento, no monitor mais à direita, mostrando a entrada principal do hotel, freou suave um maciço sedã preto. As portas bateram baixinho. Do carro saiu Rafael, com ares de dono do pedaço. Usava um elegante terno de linho, os caros óculos escuros displicentemente empurrados na testa. Atrás dele, remexendo nervosamente as curtas pernas e apertando ao peito uma gorda carteira de couro, correu um homenzinho com calvície incipiente, Eduardo Portela. Meu filho caminhou confiante em direção às largas portas de vidro do caro hotel. Meu menino chegara para levar meu futuro, minha liberdade e meu bom nome. E o fazia com uma cara absolutamente tranquila e corriqueira, como se simplesmente tivesse vindo ao supermercado mais próximo comprar pão. Os dados foram lançados. O jogo começou. Só que as regras agora seriam estabelecidas por mim. No monitor mostrando o saguão do primeiro andar, duas figuras se dirigiram confiantes às espaçosas cabines dos elevadores. Rafael ia à frente, levemente com a cabeça erguida, como dono da situação. E o tabelião apressava o passo atrás, apertando firmemente contra o estômago sua gorda carteira com os formulários falsificados. Enquanto isso, na suíte presidencial do quarto andar, havia também agitação. Beatriz, evidentemente cansada do papel de diretora severa, foi até o bar de madeira esculpida, abriu a porta, pegou a pesada garrafa verde de champanhe gelado. No silêncio da sala de segurança, o surdo estalo da rolha soou quase como um tiro. Um finozinho filete de fumaça leve subiu pelo gargalo. A esposa encheu cuidadosamente 2 taças de cristal. Uma delas, descuidadamente, empurrou para Vitor. A mulher graciosamente ergueu a sua taça ao nível dos olhos e disse com um leve sorriso: "Pelo sucesso do nosso empreendimento." Ela tomou um mínimo gole. Parou por um segundo, olhando através da parede para algum ponto, e acrescentou bem baixo, quase em sussurro: "Pelos maridos crédulos." Dentro de mim não tremeu nada. Surpreendente, não é mesmo? Algumas horas antes eu provavelmente teria sufocado de dor ao ouvir um brinde tão cínico dos lábios de uma mulher com quem dividi a cama por décadas. Mas agora eu olhava para a tela com uma curiosidade absolutamente fria e distante, como um entomologista que observa uma rara espécie de aranha venenosa através do grosso vidro de um terrário. Sabe, é uma sensação estranha quando a dor atinge tal limite que as terminações nervosas simplesmente queimam. Era exatamente isso que eu sentia então. Beatriz pousou a taça pela metade na mesa, tirou da bolsa o celular e discou um número. Ativou viva voz, jogando o aparelho perto dos formulários com brasão. Fábio imediatamente ativou o som nas nossas caixas no máximo. "Mãe, a gente já está subindo!" Soou das colunas a voz animada e autoconfiante do meu filho. "Rafael, depressa!" A esposa deu uma seca ordem. "Nosso ator está muito nervoso. Ele tem medo de que o pai possa voltar de repente da chácara para o apartamento na cidade ou ligar para o banco." Das caixas explodiu um riso condescendente e espalhado. Esse som me ressoou nos ouvidos mais que qualquer insulto. "Mãe, relaxa!" Rafael jogou descuidado, evidentemente parado no elevador subindo. "Papai não superestima. Ele está na chácara agora de cabeça enterrada na churrasqueira. É como um velho boi.
Trabalha, trabalha até cair no sulco. Correto demais, previsível demais, simples demais para desconfiar de qualquer coisa. Simples demais. A palavra me atingiu abaixo do cinto com tal força que me inclinei involuntariamente para a frente, agarrando os braços da poltrona. Velho boi. Eu já ouvira essa frase antes, por acaso, de raspão. Mas na época fizera vista grossa, me convenci de que era uma piada boba, uma metáfora sem jeito. Agora, porém, essas palavras soavam como diagnóstico oficial de toda a minha vida passada. Minha lealdade à família, minhas noites sem dormir, os infartos ganhados, as cãs. Tudo isso, aos olhos deles, era apenas a bestial e submissa obediência de um animal de carga. Finalmente, a pesada porta da suíte se abriu. Rafael e Portela entraram. Meu filho movia-se com uma passada pesada e larga. Abriu amplamente os braços, como se abraçasse de antemão tudo o que aquele quarto de luxo simbolizava. Meu considerável patrimônio, minhas economias, minha liberdade jurídica. O tabelião esgueirou-se atrás, pondo-se imediatamente a dispor sobre a mesa pilhas de papéis. Escritura de doação, procuração geral, declaração de renúncia voluntária de direitos em favor do tutor. Rafael, sem mais palavras, abriu o zíper num longo estojo preto que havia trazido. Em alguns movimentos ágeis, ele instalou bem no centro da sala um tripé metálico com uma maciça câmera de vídeo profissional. Então, atenção para o set! O filho deu com eficiência uma ordem, ajustando o foco. Se o pai tentar depois contestar o negócio em juízo, alegar que não assinou nada ou estava em estado alterado, a gente simplesmente posta esse vídeo. A luz fica estritamente atrás. Vai ver claramente a silhueta, seu famoso casaco. O brilho dourado do relógio no pulso no momento da assinatura vai jogar lindo, enquanto o próprio rosto fica em sombra profunda. Nenhuma perícia de escrita ou fisiognomia vai pegar nada. Genial, não é? Álibi blindado de presença. Portela murmurou, afagando com a mão rechonchuda as dobras nos documentos. Não tem o menor furo, Rafael. Seu pai vai assinar a própria sentença de morte com a mão alheia. Será que um homem em sã consciência pode suportar tal espetáculo? Estava sentado na meia escuridão da sala de segurança, olhando para o retângulo iluminado do monitor e sentindo fisicamente como dentro de mim morria algo enorme, quente e pulsante. Algo que antes eu nem tentava nomear concretamente. Costuma-se acreditar que o amor paterno é incondicional, que é como uma chama eterna que não é capaz de apagar nem o ressentimento, nem o tempo, nem mesmo os piores atos dos filhos. Eu também acreditava firmemente nessa linda história. Acreditei até o momento em que vi com meus próprios olhos meu único filho entrefechar pragmaticamente o olho no visor da câmera, compondo o frame para minha destruição. Nesses longos segundos de silêncio, entendi uma verdade terrível. O amor é mortal. Pode ser morto. Pode ser baleado a queima-roupa, sufocado pela traição, envenenado pelo desprezo frio. E meu filho acabava de sorrir ao desferir-lhe o último misericordioso golpe de faca nas costas. Na sala de segurança pairava um pesado cheiro de ozônio e poeira quente dos processadores em funcionamento. Fábio estava ao lado, olhando tenso para meu rosto. Ele se calava, entendendo que qualquer consolo agora soaria como barata provocação. Alexandre, por favor. Finalmente chamou baixo o gerente, não suportando a pausa prolongada. Eles estão prontos para começar. O que fazemos? Chamo a viatura? Respirei fundo o ar gelado do ar-condicionado, soltei, endireitei os ombros enrijecidos, recuperando a postura habitual e firme do promotor público. Velho boi, portanto, previsível e cego. Bem, chegou a hora de mostrar do que é capaz esse velho animal, quando encurralado. Nenhuma polícia, Fábio, por hora.
Minha voz soou seca e uniforme, sem o menor sinal da antiga confusão. Não vamos interromper esse belo espetáculo. Apenas vamos mudar um pouco o roteiro. Me virei para o gerente de corpo inteiro. Nessa ala antiga tem sistema centralizado de controle de clima. As janelas da suíte presidencial não abrem por segurança dos hóspedes, certo? Fábio piscou sem entender, mas logo assentiu. Sim, tudo se controla daqui do painel central. Paredes grossas, vidros panorâmicos blindados completamente vedados. Ótimo! Tamborilei levemente os dedos na beira da mesa. Desligue o ar-condicionado do quarto deles completamente. Feche as venezianas de ventilação. Lá fora tem 35 graus de calor. Com as cortinas pesadas fechadas e os holofotes acesos, aquela sala em 10 minutos vai virar uma sauna de verdade. Que eles suem bem antes de ficarem com medo de verdade. O sinal do painel de controle foi imediato. Nas caixas de som, ouviu-se um imperceptível clique técnico, e os potentes aparelhos industriais de ar-condicionado que refrigeravam a ala esquerda do velho prédio obedientemente pararam suas turbinas. O processo de transformação dos luxuosos apartamentos em uma verdadeira estufa não demorou muito. Lá fora, havia o calor de julho de 30 graus. O sol batia impiedosamente nos vidros panorâmicos blindados, que estruturalmente não tinham janelas abrindo. As pesadas cortinas de veludo, fechadas por Rafael para o enquadramento correto, funcionavam como um excelente isolante térmico, não deixando passar nem um grama de ar fresco. Acrescente a isso os quentes holofotes de estúdio dispostos em torno da escrivaninha e a respiração de 4 adultos num estado de extrema tensão nervosa. A princípio, as mudanças na tela eram mal perceptíveis. Vitor, o impostor contratado na pele alheia, foi o primeiro a sentir que algo estava errado. Começou a puxar nervosamente o colarinho da minha camisa de lã, tentando afrouxar a gravata bem amarrada. O tecido espesso do casaco de cashmere jogado nos ombros tornara-se uma impenetrável armadura de lã. Gotas de suor emergiram generosamente em sua testa, lavando a fina camada de base, que, evidentemente, minha esposa lhe pusera para maior semelhança. Depois capitulou Beatriz. Suas costas, perfeitamente eretas, arquearam levemente. Ela pegou da mesa um formulário em branco e começou a se abanar o rosto com frequência, respirando pesado pela boca entreaberta. A maquiagem elegante de salão ameaçava escorrer a qualquer momento por listras sujas pelas bochechas. O filho franziu o rosto descontente. Ergueu a cabeça e olhou para a grade de ventilação junto ao teto. Rafael enxugou com o dorso da mão a testa reluzente e pegou o telefone do hotel. Que abafamento insuportável chegou. Mãe, vou ligar para a recepção, que botam mais frio. O equipamento está superaquecendo. Jogou com evidente irritação na voz, discando o número interno curto. Meu rosto ficou absolutamente imóvel, mas por dentro senti uma sombria e pesada satisfação. Que liguem! Todas as linhas de comunicação da suíte presidencial já haviam sido atenciosamente redirecionadas por Fábio diretamente para cá, para o painel da sala de plantão de segurança. O gerente atendeu o fone em sua mesa, pigarreou e, com um tom mais educado e profissional possível, se desculpou por uma pane técnica temporária em toda a ala. Prometeu que a equipe de manutenção resolveria a falha em 20 minutos. Por que eu simplesmente não subi ao quarto andar e não arrombeei aquela maldita porta com um chute? Afinal, é assim que agem os maridos traídos nas baratas séries criminais? Invadem aos gritos, quebram a louça, agridem os seus ofensores. A raiva é um sentimento muito simples, primitivo, que dá a ilusão de força. Mas a ira queima rápido demais, deixando para trás apenas o amargo cinza do arrependimento e um tremor miúdo nas mãos. Eu não precisava absolutamente de um escândalo vazio.
Queria que eles cozinhassem no próprio medo, que a culpa que tão cuidadosamente escondiam viesse à tona junto com o suor. Era hora de passar para a segunda etapa. Tirei do bolso interno do paletó meu velho smartphone. Desde os tempos de trabalho operacional ativo, me ficará um específico programa de serviço, um utilitário para substituição de número de remetente. Às vezes, o usávamos em complexas combinações investigativas, quando era necessário fazer o suspeito se agitar e cometer um erro fatal. O aplicativo fazia tempo apodrecia numa pasta oculta do sistema, mas funcionava como sempre. Os dedos correram habituados pelo teclado virtual. Eu escolhia cuidadosamente cada palavra, construindo a mensagem. A linguagem burocrática e desumana dos avisos oficiais sempre provoca um terror primitivo e incontrolável em pessoas com a consciência suja. O texto ficou curto e extremamente seco. Remetente. Segurança do banco. A própria mensagem dizia: atenção, detectada liquidação massiva não autorizada de ativos nas contas de Andrade. Ativado automaticamente o algoritmo Código Vermelho. Grupo Operacional de Monitoramento Financeiro está a caminho do local de registro da transação em curso. O dedo ficou suspenso sobre o botão de envio. Eu deveria ter mostrado misericórdia e simplesmente ligado para eles para encerrar essa agonia crescente. Ou valia terminar meu cruel plano até o final, deixando-os se afogar no próprio medo? Pressionei enviar. No monitor, bem perto da taça de champanhe morna pela metade, acendeu vivo o ecrã do telefone de Beatriz. O som eletrônico penetrante de notificação cortou a abafação do quarto do hotel, amplificado várias vezes pelos nossos alto-falantes de estúdio. A esposa parou de se abanar freneticamente com o papel. Ela lentamente se inclinou sobre a tambo da mesa, semicerrou os olhos, relendo as linhas pretas que piscavam. A transformação ocorreu numa fração de segundo. Todo o seu antigo arrogância, a fria confiança da predadora calculista, evaporaram sem o menor vestígio. O rosto ficou cinzento instantaneamente, parecendo um velho jornal amassado. Ela se jogou bruscamente para trás, derrubando com estrépito a pesada cadeira esculpida. O móvel bateu surdo e pesado no grosso tapete do piso. Rafael, lê! Sua voz se partiu num choro histérico e feio. Ela agarrou o telefone com os dedos e literalmente o enfiou no rosto do filho. Segurança do banco! Algum código vermelho! Um grupo operacional já está a caminho aqui! O pânico. Uma doença surpreendentemente contagiosa. Ela se espalha no ar mais rápido que qualquer vírus, especialmente num espaço fechado e apertado, onde se reuniram pessoas unidas por um desígnio criminoso comum. A consciência deles era tão escura que acreditaram no que estava escrito instantaneamente. Nenhum deles tentou verificar logicamente o número real do remetente. Ninguém sugeriu urgentemente ligar para seu gerente pessoal para confirmar os detalhes. Eduardo Portela, esse experiente e tantas vezes golpeado especialista em negócios turbulentos, reagiu primeiro. O instinto de autopreservação desligou nele os restos da dignidade profissional. Ele se atirou como um abutre pesado à borda da mesa, juntando numa pilha amorfa os formulários com brasão pela metade preenchidos, e começou a enfiá-los febrilmente em sua infindável carteira de couro. Eu absolutamente não assinei nada. Vocês me garantiram que o pai estava ciente e totalmente de acordo? O tabelião murmurou, covardemente recuando em direção ao estreito corredor. Isso é puro crime, Rafael. Nenhuma tarifa tripla vai cobrir a minha pena de prisão real por cumplicidade direta. Meus lábios se abriram sozinhos num frio e torto sorriso. O rato de bordo sempre é o primeiro a farejar água no porão do navio afundando. Rafael saiu disparado do lugar,
Em 2 longos saltos alcançou Portela e grosseiramente o agarrou pelas lapelas do caro paletó amassado. "Para onde você está indo? Para no lugar!" O filho rosnou, sacudindo violentamente o baixinho, de modo que lhe chocalharam os dentes. "Isso é spam! Disparo comum do banco! Algoritmo do sistema com defeito! Ninguém está vindo!" Calma! As palavras de Rafael soavam ameaçadoras, quase rosnadas, mas a entonação o entregava completamente. A voz traía traidoramente nas notas altas. Do confiante dono da situação que condescendentemente discorria sobre o velho boi, não havia sobrado absolutamente nada. Na tela colorida se agitava um menino pálido, mortalmente assustado, que de repente havia entendido claramente que o seu jogo adulto havia ido longe demais. E num canto do quarto abafado, desenrolava-se uma cena ainda mais miserável e surrealista. Vitor, tendo completamente perdido a cabeça com o calor insuportável e os súbitos gritos altos, começou a choramingar baixo, de forma animal. Desesperadamente tentava tirar de si o meu pesado casaco de cashmere, mas o tecido denso havia colado na sua camisa ensopada de suor. O homem se sacudia convulsamente, se embaraçando sem esperança nas longas mangas, como um paciente agitado numa camisa de força, e o tempo todo olhava para a porta trancada com olhos de animal acuado. Reclinei lentamente na cadeira de operações e por um longo momento fechei os olhos. Na sala de plantão zumbiam uniformemente os servidores refrigerados. Havia um agradável cheiro de forte café recentemente preparado na máquina de plástico. Por trás dessas espessas e confiáveis paredes, transcorria a vida humana comum e normal. Pessoas corriam apressadas para seus pequenos afazeres, riam alto, bebiam limonada gelada em coloridos cafés de rua. Meus pequenos netos, provavelmente nesse exato momento, brincavam despreocupados com o cachorro do vizinho no verde gramado da chácara banhada de sol. E aqui, na isolada caixa de luxo de caro concreto e vidro grosso, minha própria família em pânico se devorava mutuamente. Eles sufocavam numa armadilha abafada que tão cuidadosamente e por tanto tempo haviam construído exclusivamente para mim. Na alma estava um vazio absoluto. Nenhuma barata satisfação nem luminoso triunfo de vencedor. Apenas uma imensurável e esmagante canseira. Aquela mesma terrível canseira que derruba um velho cirurgião após uma longa, sangrenta e suja operação de remoção de um tumor maligno avançado. Quando voltei a abrir as pesadas pálpebras, o caos primitivo no monitor piscante havia atingido seu lógico apogeu. A Portela havia conseguido milagrosamente se libertar do aperto convulso do meu filho enlouquecido. O tabelião se jogou num rápido arranco em direção à porta de entrada e, com uma pegada mortal, se agarrou com as 2 mãos suadas à maciça maçaneta dourada. Puxou com força. A porta não se mexeu. Puxou de novo, muito mais forte, desajeitadamente, apoiando o sapato envernizado no batente de madeira. Na cabeça reluzente tremiam grossas gotas. Depois, começou em pânico declarado a esmurrar com os rechonchudos punhos vermelhos a espessa folha de carvalho, deixando na polida superfície marcas úmidas. A porta estava firmemente bloqueada pelo programa do painel central, a pedido pessoal e insistente meu 10 minutos antes. Estavam numa perfeita ratoeira hermética. Quarto de luxo com janelas cegas, sem o menor afluxo de oxigênio salvador. E em suas imaginations inflamadas e assustadas, já subia correndo escada acima do hotel, o pesado passo das botas militares de um bope, armado até os dentes, da polícia financeira. Fábio estava sentado bem perto, sem tirar o olhar assombrado e arredondado da transmissão. Em seu rosto moreno, lia-se uma mistura louca de genuína admiração humana
e respeitoso medo profundo pelo que estava acontecendo. Quem afinal vai até eles lá no lugar do bope? Sussurrou maquinalmente o gerente, engolindo em seco. Levantei-me devagar da poltrona de couro. Os velhos joelhos protestaram baixinho no silêncio formado. Com um gesto habitual, endireitei as inexistentes dobras na calça. O marido enganado, Fábio. Simplesmente um velho marido enganado. Respondi, absolutamente calmo, com voz uniforme. Prepara o seu carrinho de serviço. Hora de servir aos nossos caros hóspedes o gelo prometido. Fábio agiu com surpreendente eficiência de gerente hoteleiro bem treinado. Em poucos minutos, no brilhante carrinho metálico coberto de toalha de mesa branco-neve, foi composta uma verdadeira natureza morta. No centro da composição, erguia-se uma pesada balde de prata, cheia até a borda de cubos de gelo picado. E ao lado, sob uma maciça cúpula de prato quente, escondia-se um simples tablet de serviço. Passei para o escritório pessoal do gerente, contíguo à sala de segurança. Sentei atrás da maciça mesa de madeira escura. Na minha frente, brilhava o monitor de transmissão. A câmera no tablet já estava ativada. Na suíte presidencial, enquanto isso, reinava um caos primitivo de verdade. O abafamento tinha feito seu trabalho. O oxigênio evaporava velozmente. Na tela, via-se como Beatriz havia se deixado cair exausta na beira do sofá de couro, cobrindo o rosto com as mãos. Seus cabelos, ainda de manhã penteados em perfeito estilo, agora em miseráveis mechas úmidas colavam ao rosto pálido. Rafael media nervosamente a passos o estreito espaço entre a mesa e a janela, a todo momento se preparando para ligar para alguém, mas cada vez com uma praga jogava o telefone de lado. O medo os paralisara na capacidade de pensar logicamente. O som das rodas de borracha rolando suavemente pelo tapete do corredor fez todos no quarto estremecerem sincronizados. Bateram na porta curta e delicadamente. Ninguém respondeu. As pessoas lá dentro ficaram imóveis, como estátuas, com medo até de respirar fundo. Portela, encostado na parede, fechou com força os olhos. A porta rangeu baixinho. Fábio usou seu cartão mestre. A pesada folha se entreabriu, deixando entrar no quarto abafado uma curta corrente de ar. Serviço de quarto do hotel, disse o gerente com voz uniforme, desprovida de qualquer emoção, deslizando suavemente o carrinho para o centro da sala. Cortesia do estabelecimento em razão das falhas técnicas, gelo e água mineral. A palavra gelo naquela fornalha soou como um feitiço. Ela mostrou-se bem mais poderosa do que qualquer medo diante da mítica polícia. Rafael nem tentou se indignar com o fato de que o pessoal entrara sem permissão. Ele simplesmente olhou guloso para a brilhante cúpula metálica. Fábio fez uma curta e profissional reverência, recuou silencioso e fechou com firmeza a porta. O sistema de gerenciamento bloqueou imediatamente a lingueta eletrônica. A ratoeira se fechou definitivamente. O filho deu alguns passos rápidos em direção ao carrinho. Sua mão, tremendo de tensão, se estendeu até a maçaneta redonda da cúpula de prata. Evidentemente, esperava ver ali garrafinhas embaçadas com a umidade salvadora. Puxão brusco. A tampa metálica voou para o lado. Embaixo, brilhando frio à luz dos holofotes de estúdio dispostos em torno, estava o tablet. Em sua tablet iluminada, transmitia meu rosto. Calmo, completamente grisalho, implacável. Me inclinei um pouco para a frente em minha poltrona, olhando diretamente para a câmera, e disse ao microfone: "Esse traço na procuração parece um pouco inseguro. Talvez valha dar para tentar ao verdadeiro dono da mão."
Minha voz, amplificada pelo alto-falante do dispositivo, atingiu os tímpanos dos presentes. O efeito foi devastador. Rafael cambaleou, como se tivesse recebido um invisível, mas poderoso soco no queixo. Ele recuou um passo, tropeçou na perna do tripé metálico e quase caiu no tapete. Sua boca se abria e fechava sem som. Beatriz fitou a tela com um terror primitivo e inexprimível, o terror do ladrão apanhado em flagrante. Em suas pupilas dilatadas, refletia-se a consciência de que toda a sua combinação engenhosa, calculada até ao menor detalhe, acabara de desmoronar em pó. Vitor, que até esse momento estava sentado na poltrona, de repente emitiu um grito agudo, completamente não masculino, e em pânico recuou até a parede, tentando instintivamente se encostar no caro papel de parede. O primeiro a se recuperar foi Portela. O instinto do rato experiente o empurrou para a saída. O tabelião saiu disparado do lugar, correu até a porta de entrada e se agarrou na maçaneta. Ele a puxava com força, mas a maciça folha, bloqueada do meu painel de controle, não se mexeu nem 1 milímetro. Silenciosamente pressionei o botão de fim de chamada. A tela do tablet se apagou. Chegara a hora do encontro pessoal. Levantei pesado da mesa, peguei das mãos do pálido Fábio o cartão plástico universal e saí para o corredor. O caminho até os elevadores pareceu interminável. A cabine subiu suave, quase silenciosamente. As paredes espelhadas refletiam de forma opaca um homem de meia-idade com um cansaço gravado no rosto. Sabe, durante toda a vida tentei ser um escudo confiável para essas pessoas. Me pareceu sinceramente que se eu absorvesse todos os erros deles, cobrisse as gafes, pagasse as tolices, que um dia eles entenderiam e valorizariam esse cuidado infinito. Que erro monstruoso, imperdoável. Não se ganha amor patrocinando continuamente a irresponsabilidade alheia. Cada vez que calado tirava a carteira ou acionava os velhos contatos, eu próprio cavava com as minhas próprias mãos a funda cova em que eles hoje tão alegremente tentaram me empurrar. O escudo não se valoriza, por trás dele simplesmente se esconde até ele enferrujar. E quando o metal se afina, o descartam no ferro velho sem o menor pesar. As portas do elevador se abriram no quarto andar. O carpete macio abafava completamente o som dos meus passos. Me aproximei da porta da suíte presidencial. Encostei o cartão plástico no leitor. O mecanismo obedientemente apitou, abrindo o acesso. Pressionei a maçaneta e empurrei a pesada porta. No rosto atingiu imediatamente uma densa onda de ar quente e viciado. Era um repugnante coquetel de cheiros, suor azedo, o caro, mas já irremediavelmente estragado pelo calor perfume de Beatriz, e o acre, quase metálico aroma do medo animal. 4 pares de olhos me fitaram. No quarto, pairou um silêncio tão denso e palpável que dava para ouvir o zumbido do transformador na lâmpada de halogênio sob o teto. Nem para a esposa, nem para o filho sequer olhei. Eles deixaram de existir para mim na mesma segunda em que cruzei a soleira desse quarto. Meu olhar estava focado em apenas um alvo. Com uma passada firme e pesada, atravessei a sala. Me aproximei diretamente de Portela, que ficou imóvel junto ao batente de madeira, apertando convulsamente contra o peito a carteira. Tirei do bolso o telefone, abri o arquivo mandado pelo arquivista e, devagar, implacavelmente, encostei a tela iluminada bem no rosto do tabelião. Ali, em preto e branco, brilhava o protocolo de interrogatório da arrumadeira Tamara. Ano 2013. Processo da viúva do general Salgado. Aquele mesmo documento destruído, apagado de todas as bases, que o protegia da cadeia por longos 10 anos. Portela desviou o olhar para o texto. Suas bochechas rechonchudas tremeram num miúdo ondular. O sangue instantaneamente deixou o rosto, tornando-o parecido a um pedaço de velho isopor de má qualidade.
Ele ruidosamente engoliu pelo nariz o ar, e a carteira com os formulários falsos caiu com um surdo baque das suas mãos enfraquecidas direto no tapete. Portela não apenas se assustou. Esse escorregadio e maquinador habilidoso, que por anos caminhara na beira do Código Penal, quebrou num segundo. A ilusão de impunidade desabou, soterrando-lhe os restos do seu brilho profissional. Ele caiu pesado de joelhos, mas não por impulso de arrependimento. Era o instinto animal de sobrevivência. Suas úmidas mãos, trementes, se agarraram convulsamente aos documentos espalhados no chão. Ele pegou os grossos formulários com brasão e começou a rasgá-los rápido, histericamente. O papel espesso resistia, mas o tabelião os picotava com fúria em pedaços miúdos, atirando os retalhos na direção de Rafael, como se tentasse se desvencilhar fisicamente dessa sujeira. O som do papel rasgando rangia desagradavelmente no silêncio. O tabelião bruscamente estendeu a mão, apontando para meu filho, e gritou. Foi tudo ele. Andrade Júnior me contratou. Prometeu tarifa tripla por saída urgente. Jurou que o pai concordava completamente com o negócio. Sou aqui exclusivamente vítima de um monstruoso engano. Exijo um advogado. Como é miserável a aparência de um homem quando se arranca dele a máscara de invulnerabilidade. 10 minutos atrás, ele era um árbitro de destinos, que condescendentemente discorria sobre o álibi blindado de presença, e agora se tornara uma criatura enlouquecida, pronta a morder a garganta do comparsa para se salvar. Dirigiu o pesado olhar para o canto da sala. Ali, encostado com as omoplatas no caro papel de parede em relevo, tremia Vitor, rosto alheio que havia vestido minha vida. Em seu pulso, a cada movimento descuidado, tilintava fosco o ouro do relógio de comandante do meu pai. Dei 2 lentos passos em sua direção e parei. Você tem exatamente 1 minuto para pensar, disse com um tom absolutamente uniforme, quase indiferente. A escolha é simples. Cúmplice de organização criminosa por conluio prévio com pena real de prisão ou testemunha-chave com declaração de confissão escrita aqui e agora. Não tem terceira opção. Vitor engoliu em seco convulsamente, acenou com tanta velocidade que parecia que sua cabeça se desprenderia e se atirou para a escrivaninha. Sacou da porta canetas a cara caneta e começou febrilmente a escrever numa folha em branco. Digam-me, devia eu, nesse momento, ter mostrado misericórdia a esse ator contratado e simplesmente o expulsado? Ou agi absolutamente certo, encurralando-o e forçando-o a se tornar minha principal arma contra a própria família? Enquanto o falso sósia esboçava no papel as linhas de sua confissão, a máscara de filho amoroso no rosto de Rafael deu a definitiva rachadura, desmoronando em grandes pedaços. Ele entendeu que havia perdido, e essa derrota puxou para fora todo o seu ódio tão cuidadosamente escondido. O filho deu um passo brusco e agressivo em minha direção. Seu rosto ficou coberto de feias manchas vermelhas e ele cuspiu com malícia. Você fica sentado em cima das suas economias como um velho cachorro doente no feno. Nem você aproveita, nem deixa para os outros. Eu apenas queria me salvar, e você é correto e cego demais para notar qualquer coisa em volta. Em sua lógica distorcida, não havia uma gota de arrependimento pela traição. Havia apenas a ardente mágoa pelo fracasso. Ele sinceramente acreditava que minhas economias por direito deviam cobrir seus erros. Não levantei a voz em resposta. Gritar é sempre sinal de fraqueza. Uma tentativa de preencher com som a própria insegurança. Não tinha nem forças, nem o menor desejo de gastar com ele minhas emoções. Em vez disso, estendi a mão sem movimentos bruscos, com um gesto firme e inexorável. Peguei-o pelo colarinho da cara camisa de linho.
Os dedos se fecharam firmemente no tecido. Puxei Rafael para perto, de modo que entre nós havia não mais que 30 centímetros. O nariz foi atingido pelo cheiro azedo do medo dele, misturado ao aroma de caro perfume e champanhe morno. Quantas vezes olhei nesses olhos, quando ele era ainda um menino sem juízo. Lembrou como tratava com cuidado seus joelhos machucados, como ensinava a se equilibrar na bicicleta de 2 rodas, crendo firmemente que estava criando um digno sucessor e um confiável esteio. Como é insuportavelmente assustador perceber que seu único filho se revelou um completo raso, uma bela fachada por trás da qual se esconde um predador covarde e calculista. Todo o meu orgulho paterno, todas as ingênuas esperanças de uma velhice tranquila no seio de uma família amorosa, nesse momento se tornavam cinzas corrosivas que queimam a alma. Entendi que diante de mim estava um homem completamente estranho, que sem pensar passaria sobre meu cadáver por mais um amasso de notas. E o mais amargo de tudo, fui eu próprio, com as minhas próprias mãos, que permiti que esse homem crescesse na minha casa. Ele tentou suportar meu olhar, tentou representar o homem forte e independente, mas suas pupilas tremiam miúdas e acuadas. No 3º segundo ele quebrou, baixou a cabeça, sem forças para encarar a verdade que lia nos meus olhos. Abri os dedos devagar, não o empurrei, mas precisamente os abri com cuidado, com aquela precisão extrema com que um criminalista pousa sobre a mesa de aço uma prova suja e irrelevante para a investigação. Recuei meio passo, tirei do bolso o lenço branco de linho, enxuguei devagar as palmas das mãos e disse baixo: Empresa Vetorial M. As dívidas colossais com o sindicato clandestino de apostas e minhas contas pessoais de aposentadoria, que você transformou numa conveniente lavanderia de dinheiro sujo alheio. Você realmente achava que eu era tão cego? Os ombros de Rafael desceram sem força. Todo o seu falso ardor escorreu no chão como água suja. A tempo eu via todos os sinais. Continuei opaco, como se lesse uma acusação formal a uma sala vazia. Transferências estranhas, empresas fantasmas, seus telefonemas nervosos de madrugada. Fiquei em silêncio. Esperava até o último momento que você viesse até mim por conta própria. Viesse como filho ao pai, pedisse ajuda. Mas você preferiu vir até mim como ladrão na calada da noite. No quarto voltou a ficar incrivelmente silencioso. Ouvia-se apenas a respiração entrecortada do tabelião e o ranger da caneta de Vítor. Meu filho estava parado diante de mim, cinzento, esmagado pela própria insignificância, privado de quaisquer palavras de justificativa. Mas esse julgamento ainda não estava encerrado. Às minhas costas ouviu-se o suave farfalhar de caro tecido de seda. Beatriz levantou-se lentamente do estragado sofá de couro. A principal diretora dessa odiosa encenação preparava-se para representar sua última e mais desesperada cena. As lágrimas jorraram de seus olhos instantaneamente. Grossas, abundantes, absolutamente profissionais, que aparecem precisamente sob a ordem do sufleor interno. Ela vinha a mim com passos miúdos e inseguros, a palma úmida voltada para cima em gesto ancestral de absoluta submissão e desamparo feminino. Leozinho, foi tudo ele, foi o enlouquecido Rafael. Ela sussurrou com uma voz fraca e miserável, fitando-me diretamente nos olhos com uma angústia tão sincera que chegava a dar o Prêmio Nacional de Teatro. Ele me convenceu, me enrolou, me implorou para ajudar a fechar as terríveis dívidas. Somos uma família. Meu querido, te suplico, pensa nos nossos pequeninhos netos, não destrua o futuro deles. Suas mãos pousaram em meus ombros, pesadas, dolorosamente familiares, incrivelmente quentes.
Dos seus finos pulsos vinha mal perceptível aquele perfume francês com notas de amêndoa amarga que por longos 40 anos foi parte inseparável de cada manhã em casa. Como riscar da memória décadas de auroras e ocasos juntos, quando a pessoa que dividiu contigo um pedaço de pão, de repente se transforma num impiedoso algoz com a faca nas costas. Naquele instante crítico, o velho e arraigado reflexo de proteger a própria mulher quase prevaleceu. Realmente vacilei. A armadura psicológica invisível deu uma pequena e traidora fissura, pronta a rachar com apenas esse toque familiar e querido. Queria simplesmente fechar os olhos, abraçá-la, acreditar nessa linda e salvadora mentira e enterrar a cabeça bem fundo na areia. Mas meu olhar, contra a vontade, deslizou por sobre o seu ombro tremendo, até ao canto distante da sala abrasada, onde ainda se encolhia contra o papel de parede o duplo pálido de medo. A luz amarela dos holofotes se refratou na penumbra, e no pulso de Vítor brilhou fosco, quase com censura, o velho ouro, o relógio de comandante do meu pai. A relíquia de família. Aquela mesma coisa que minha falecida mãe me entregou com mãos secas e trêmulas antes de morrer com as palavras: guarda a dignidade da nossa família, meu filho. Jamais permitas que ninguém a pisoteie. Algo se partiu por dentro, quieto e completamente sem volta. Sabe, como no escuro do prédio queima uma velha lâmpada incandescente que serviu por muito tempo. Ouve-se um curto e seco estalo do fino fio de tungstênio e instala-se uma uniforme escuridão impenetrável. Todas as ilusões salvadoras morreram naquele exato instante. Lentamente levantei as mãos, envolvi o pulso de Beatriz com os dedos e, com todo o cuidado possível, para não causar a menor dor física, retirei sua mão úmida dos meus ombros. Não me toca. A voz que eu mal reconheci como minha. Nela não havia uma gota do antigo marido gentil e perdoador. Falava o frio e imparcial promotor. A mulher piscou com frequência. A expressão de falsa esperança começou a deslizar lentamente, como neve suja derretendo sob o sol de primavera, do seu rosto cuidado. Recuei exatamente um passo para trás. Essa distância era fisicamente necessária para pronunciar a sentença final. Nós já não somos família, Beatriz. Família são as pessoas próximas que protegem umas às outras das tempestades da vida. Vocês se revelaram parasitas calculistas, que anos a fio chuparam sangue. Eu simplesmente sou o organismo que hoje tomou a firme decisão de se curar, de vez e para sempre. O susto em seus olhos se transformou instantaneamente em fria malícia. As máscaras teatrais foram descartadas por completa inutilidade. A esposa endireitou orgulhosa as costas, ajeitou nervosamente a amarrotada blusa de seda e disse através dos dentes firmemente cerrados: Podes me chamar do que quiseres, Alexandre, até de monstro. Mas pela lei, exatamente a metade de todo esse patrimônio, das tuas preciosas contas e do imóvel na fazenda, é minha metade legítima. E não vais fazer nada a respeito, por mais que tentes. Ela estava absolutamente, firmemente convicta da sua inafundabilidade financeira. A esposa de um advogado de alto escalão sempre conhece muito bem seus direitos básicos, mas a ganância a fez esquecer um pequeníssimo e insignificante detalhe do nosso muito distante passado. A lei é dura, Beatriz, mas é justa. Respondi absolutamente uniformemente, fitando diretamente suas pupilas cerradas. Sou obrigado a desapontá-la e a lembrá-la do nosso pacto antenupcial. Naquele entediante documento que exatamente há 35 anos você assinou no tabelionato, sem sequer ter se dignado a ler atentamente. Parecia-lhe então uma mera formalidade. Suas sobrancelhas perfeitamente depiladas subiram surpresas. A respiração se engasgou.
Cláusula 4.2. Ressalva de má-fé extrema das partes. Se um dos cônjuges participar conscientemente de conluio criminoso com o objetivo de alienação fraudulenta de ativos conjugais, o regime de bens comuns é anulado completa e incondicionalmente. Com um gesto amplo, indiquei o quarto abafado, o tabelião soluçando no chão, a câmera funcionando no tripé, os formulários de procuração espalhados pela mesa. Você sai daqui exatamente com o que trouxe para esse quarto. 2 malas com seus trajes. Nada mais. Meus cartões podes jogar fora agora mesmo. Estão bloqueados. A esposa abriu a boca para gritar mais uma objeção, mas nenhum som se seguiu. Os lábios apenas bateram impotentes, como os de um peixe arremessado para a margem seca. Não olhei mais para ela. Ela deixou de existir na minha realidade. Virando-me devagar, me aproximei do filho. Rafael continuava parado imóvel junto à parede cega. O rosto havia adquirido um matiz terroso e cinzento, insalubre. Nenhum sorriso arrogante, nenhuma palavra desafiadora sobre velhos previsíveis. Diante de mim estava uma pessoa vazia, esmagada pela própria insignificância, que havia percebido o colapso total. Você também tem uma escolha, disse eu, martelando cada palavra, para que ela se cravasse como prego na sua consciência. Mas bem diferente. O sindicato clandestino há muito pôs você na conta dura. Seus credores não entram com ações na justiça. Eles simplesmente quebram pernas em becos escuros. Na cela de uma prisão você estará, é claro, em relativa segurança deles, mas receio que por muito pouco tempo. As dívidas de jogo lá se cobram ainda mais rápido. Rafael se encolheu como sob o golpe de um chicote invisível. Posso hoje mesmo quitar sua dívida completamente, da mesma parte dos ativos financeiros que pela cláusula 4.2, agora incondicional e individualmente me reverte. Farei isso uma única vez, e será a última, em troca de 2 condições inapeláveis. Ergui o dedo indicador. Primeira, depoimento completo e exaustivo contra o Sr. Portela. Cooperação 100% com os órgãos investigativos no caso de falsificação de documentos jurídicos. Portela, no chão, soltou um surdo gemido, mas não ousou intervir, recolhendo a cabeça entre os ombros. Ergui o segundo dedo. Segunda condição. Desapareces para sempre da minha vida. Quieto. Sem tentativas tolas de recursos judiciais, sem congratulações falsas em datas festivas e sem a menor pretensão de herança futura. Jamais ligues ou apareças. Pessoalmente, não vou registrar queixa criminal nem contra você, nem contra sua mãe. Essa é minha última dádiva paterna. Daqui por diante, vocês estão por conta própria. O silêncio na sala em brasa tornou-se tão denso que parecia poder ser cortado a faca de cozinha. Rafael me olhou por muito tempo, sem piscar. Em seu olhar, acontecia uma tensa e genuinamente horripilante luta interna. Uma mísera batalha entre a consciência que despertou e a baixeza. Não, funcionava uma banal calculadora. Ele freneticamente sopesava os riscos de ser mutilado por bandidos contra a perda do pai e do lar aconchegante. E os bandidos pesaram mais. O filho lentamente, covardemente, baixou a cabeça e assentiu em seco. De acordo. Seria possível descrever fielmente com palavras toda a amargura desse segundo? Foi 1000 vezes pior do que se ele de repente tivesse caído de joelhos, chorado histericamente, começado a implorar perdão, batendo nos próprios peitos. Nos gritos e nas lágrimas há algo vivo, humano, mesmo que repugnante, mas esse seu silencioso assentimento pragmático foi apenas fria contabilidade.
O negócio foi fechado. A venda do laço familiar foi realizada com sucesso e documentada pelo silêncio. Nesse momento, meu coração definitivamente se transformou num pedaço de pedra gelada. Não havia mais nada para mim naquele quarto. Me virei e, com passos firmes e cadenciados, me dirigi para a saída. A folha cedeu facilmente. A porta havia sido destravada à distância. Saí para o fresco corredor do hotel. O ar gelado do ar-condicionado atingiu com força o rosto superaquecido, trazendo o esperado alívio para os pulmões em brasa de tensão. O gerente estava parado junto à parede oposta, mudando o peso de um pé ao outro, aguardando tenso minhas próximas ordens. Fábio, suspirei cansado, afrouxando o nó apertado da gravata no pescoço. Chama a polícia. As testemunhas estão completamente dispostas a colaborar. A viatura chegou surpreendentemente rápido e completamente sem barulho. O Grand Hotel Pérola prezava demais a reputação e a tranquilidade dos seus hóspedes ilustres para assustá-los com as sirenes ou o pisca-pisca das viaturas sob as janelas. Portela saiu o primeiro. O tabelião, que havia perdido definitivamente os restos do seu verniz profissional, citava em voz alta artigos do Código Penal ao jovem oficial, que o segurava pelo cotovelo firme, mas com cuidado. Eduardo sacudia-se na firme pegada, gesticulando com as mãos livres, e gritava histérico para todo o corredor. Isso é puro arbítrio! Vou denunciar imediatamente ao colégio notarial. Meu cliente deliberadamente me induziu em grave erro. Sou aqui exclusivamente vítima. Exijo um advogado. O oficial nem ao menos franziu a sobrancelha. Apenas silencioso e metódico, empurrou o detido em direção às portas abertas do elevador de serviço. Nesse momento, ficou-me cristalino que esse tortuoso personagem jamais voltaria a tocar nos selos com brasão. O jovem tenente de farda cinzenta embalou cuidadosamente a câmera profissional com o tripé e o cartão de memória extraído em sacos transparentes e grossos. Prova material da estupidez deles. A gorda carteira de couro com os miseráveis retalhos dos documentos falsos foi atrás. Vitor, o sósia contratado, andava pelo suave tapete completamente de livre vontade, os ombros resignadamente caídos. Seu depoimento detalhado, escrito com letra trêmula, tornou-se o mais enferrujado prego na tampa do caixão dessa ridícula tramóia familiar. Rafael saiu da suíte presidencial por último, sem as algemas de aço nos pulsos, como havíamos combinado. O filho passou devagar ao meu lado, arrastando os caros sapatos pelo tapete, sem nem tentar erguer a cabeça. Sabe, em algum lugar bem no fundo ainda esperava ingenuamente dele alguma reação humana. Aguardava desesperadas maldições em meu endereço, sinceras súplicas de perdão, qualquer coisa viva. Mas ele apenas se curvou ainda mais, escondendo os olhos. Naquela coluna recurvada não havia vergonha. Antes, ali se lia a pesada consciência do fato de que o velho e cômodo pai, mais uma vez calado, havia limpado toda a sua sujeira. E dessa vez, definitivamente para sempre. No espaçoso saguão do primeiro andar banhado de luz suave, Beatriz me esperava. Ela estava parada sozinha junto a uma maciça coluna de mármore com duas enormes malas, as mesmas com as quais ainda esta manhã partira tão alegremente para o imaginário spa na serra. Seus cartões bancários já estavam firmemente bloqueados pelo sistema de segurança. A conta conjunta congelada até o esclarecimento das circunstâncias, e o último modelo de celular se tornara um completamente inútil pedaço de caro plástico. A esposa me avistou, engoliu em seco convulsamente e tentou dar um tímido passo ao meu encontro. Não parei. Apenas reduzi levemente o passo e lancei o olhar para a mulher com quem convivera há 40 anos. No peito estava incrivelmente leve e vazio. Olhei para seu rosto atônito, manchado pela maquiagem corrida, e disse:
Você é uma mulher adulta e saudável, Beatriz. Braços e pernas, tudo no lugar. Há de se virar. O seu spa prometia completo rejuvenescimento de vida. Considere que a terapia já começou. Ela ficou imóvel, sem ousar dizer palavra. E eu, confiante, me aproximei do balcão de recepção. Atrás do balcão estava Fábio, acompanhando com um olhar as viaturas policiais que partiam pelo outro lado do vidro. Pedi ao gerente que fechasse imediatamente a conta do funesto quarto e abrisse uma completamente nova, exclusivamente em meu nome. A mesmíssima suíte presidencial, com vista panorâmica para o Parque Verde, por exatamente uma semana. Em seguida, pus sobre o polido tampo do balcão um grosso envelope de papel com generosas gorjetas e o empurrei para o homem. Fitei os olhos escuros e compreensivos do gerente e disse com firmeza: "Pega, Fábio, e nem penses em recusar. Você me salvou a vida hoje no sentido mais literal e figurado dessa palavra." Em seguida, pedi que mandassem para o meu novo apartamento uma garrafa de bom conhaque envelhecido e preparassem algo substancial para o jantar. Desde a véspera não pusera nada na boca, e agora a fome se jogou sobre mim com força redobrada, lembrando que o corpo ainda estava vivo. Enquanto Fábio providenciava o cartão eletrônico, tirei do bolso das calças um brilhante folheto dobrado. Escondia esse brochura da família durante um mês inteiro, com pânico que Beatriz fizesse pouco caso de mim e chamasse aquilo de mais um capricho senil. Pus o papel no balcão e, devagar, com prazer, alisarei com a palma as teimodosas dobras, de modo que a esposa parada, não muito distante, visse claramente a capa colorida. No brilhante cartão estava retratada uma sinuosa estrada de montanha pendurada diretamente sobre um escuro fiorde. O sol vermelho da meia-noite, uma solitária e potente motocicleta num desfiladeiro pedregoso. E o grande título: Rota Solo, Noruega, Islândia. Fiordes, silêncio e absoluta liberdade. Beatriz deu um passo inseguro adiante, apertando nervosamente a alça da mala e sussurrou às minhas costas: "Léo, essas são estradas de montanha perigosas. Você não subia numa moto há exatos 20 anos. Tem 64 anos. Vai conseguir sozinho?" Não pensei em me virar, apenas sorri, olhando para meu reflexo no escuro vidro da entrada, e respondi calmo: "Acabo de neutralizar sozinho um sofisticado esquema de crime organizado. Desmascarei um tabelião corrupto e sufocar no nascedouro uma tramóia ignóbil da própria família em uma única curta noite. Acho que com um simples navegador e uma tabela de balsas há de me virar." Peguei o frio cartão plástico e me dirigi para as portas brilhantes dos elevadores. Na cabine fresca, tirei o telefone e disquei o número da nora. Os toques foram breves. Me encoste com a nuca no espelho fresco e disse cansado: "Os meninos estão agora com o vizinho Vitor Figueiredo. Busca-os hoje para você, Gabriela. Na chácara, por hora, não há nada para eles." Do outro lado da linha pairou uma pausa pesada e angustiante. Gabriela expirou ruidosamente e perguntou extremamente baixo, quase em sussurro: "E Rafael? O que foi que aconteceu?" "Está livre", respondi secamente, olhando como no painel os números dos andares se alternavam. Fiquei em silêncio por um longo segundo, reunindo os pensamentos. "O que você vai fazer com isso a seguir?" "É exclusivamente sua decisão pessoal, Gabriela, não minha. Você é uma menina inteligente, vai se virar." Ela não fez perguntas desnecessárias, não fez escândalo, nem pediu detalhes. Apenas respondeu com sua voz habitual e tranquila: "Obrigada por ligar, Alexandre. Cuida-se." Os acontecimentos subsequentes se desenrolaram velozmente, como uma mola comprimida que finalmente se soltou. Portela foi condenado. O processo criminal fechou surpreendentemente rápido.
Os exaustivos depoimentos do apavorado Vitor e as nítidas gravações das câmeras do hotel simplesmente não deixaram ao escorregadio advogado o menor espaço para manobra jurídica. Rafael cumpriu integralmente as condições fixadas. Foi embora para sempre. Transferi a soma necessária, quitando sua terrível dívida com o sindicato, e riscara seu número, removido não simplesmente da agenda telefônica, mas arrancado com raiz daquela parte da minha alma onde antes vivia a esperança paterna. Beatriz não me ligou. Eu tampouco tentei buscar encontros. Gabriela ficou, mas ficou não com Rafael, mas com os meninos e com aquela tácita e pesada decisão que ela mesma tomou, sem conselhos insistentes de ninguém. Uma vez a cada 2 semanas, ela, com regularidade, trazia meus adorados netos à chácara banhada de sol. Os meninos, como sempre, corriam despreocupados pelo quintal, comiam frutas frescas do pé, e eu, de novo com prazer, acendia a velha churrasqueira de tijolo. Rafael às vezes se vê com os filhos, por volta de 1 vez por mês. Gabriela julgou com sabedoria que as crianças não devem pagar pelos atos torpes do pai. Sei dessas visitas, mas jamais pergunto a respeito. E depois vieram Noruega e Islândia. 3 longas semanas no duro selim de couro de uma pesada motocicleta, as balsas em meio à tempestade, o vento gelado que penetra até os ossos, os majestosos e sombrios fiordes e as intermináveis fitas cinzentas de estrada que sobem diretamente para as nuvens. Voltei daquela viagem muito silencioso, com o rosto curtido pelo vento e uma expressão de olhos tão absolutamente calma e serena que Gabriela jamais me havia visto assim antes. Finalmente tornara-me eu mesmo. Vivi uma vida longa e difícil e aprendi uma coisa muito importante. Guardem sinceramente quem está ao vosso lado, mas jamais permitam que as pessoas mais próximas limpem os pés na vossa dignidade humana. Por favor, encontrem hoje tempo, liguem para os seus entes queridos e digam simplesmente o quanto os estimam. Aconteceu-vos em vossa vida passar por traições semelhantes e tomar decisões tão pesadas e irreversíveis, cortando de si pessoas tóxicas? Partilhem a sua história nos comentários, pois às vezes a honesta experiência alheia ajuda alguém neste exato momento a não desanimar.